Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Aprendiz Escola Ibersário. Telefone WhatsApp 2030-0390. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Crearte, Centro Criativo de Educação com Artes. Telefone WhatsApp 996820400. Chegar numa loja e encontrar numa oficina os homens trabalhando é muito comum. Mas quando a gente se depara com uma mulher elegante, sorridente, trabalhando numa oficina, ou melhor, chefe da oficina, aí a gente se surpreende e se encanta com o belo sorriso dessa gestora, dessa executiva aqui desta oficina, desta concessionária. Mas eu não quero mais conversar, eu vou conversar com ela para mostrar para vocês a fineza dessa mulher. Renata, olá, tudo bem? Tudo bem? Renata Ívia é a nossa gerente da oficina. Exato. Renata, não é comum uma mulher ser gerente de oficina. Não é comum. Na verdade, aqui no estado, eu acho que são muito poucas, acho que conta nos dedos. É, né? As mulheres que estão nessa posição, mas a gente vem nessa luta. E como é que você chegou nessa oficina e chegou a ser gerente de uma oficina? Porque é uma profissão que para desmontar carro, arrancar motor, desmontar carro, montar carro, tirar pneu, botar pneu, e você toma conta dessa equipe de homens. Como é isso, Renata? Então, a história começou lá atrás, mas aqui está muito quente. Vamos lá para minha sala, onde eu recebo meus clientes, com mais conforto. Vai ser mais agradável, vamos lá? Eu disse a vocês que é assim, que ela vai surpreendendo o tempo todo. É isso, já me surpreendeu. Nós começamos na oficina e vamos para a loja. Não, vamos para a sala dela, que é para onde ela leva os clientes, com ar-condicionado, com água mineral, com cafezinho. Essa é a Renata que eu falei para vocês. Vamos lá. Vamos conhecer a história dela. Bom, eu já estou aqui na sala onde Renata Ívia nos convidou. Nós começamos lá na oficina, no meio dos carros, dos mecânicos, mas ela gentilmente viu que eu estava de paletó, estava muito quente e me convidou para cá. Essa é a Renata que surpreende seus clientes. Renata, muito obrigado por participar do Mandou Bem, Renata Ívia, né? Exato. Então, né, continuando, que a gente já estava conversando ali na oficina, comecei, na verdade, a trabalhar em concessionária para ajudar nos custos da minha faculdade. Me formei em publicidade e propaganda, vi que aí no primeiro semestre estava difícil para os meus pais arcarem com os custos, né, do curso, então eu comecei a trabalhar, entrei aqui na concessionária, no setor de agendamento. Agendamento? CRM, agendamento de serviço, pesquisa de satisfação. E daí fui crescendo, ganhando outras posições, fiquei alguns anos, depois saí, fui para uma outra concessionária, passei 6 anos e fui convidada a retornar. Estou agora quase completando 5 anos. É bacana deixar a porta aberta, né? Verdade. Coisa que os empresários e os colaboradores precisam entender. E o empresário, ele gosta que você cresça. O empresário, geralmente, ele não impede que você cresça. Mas o empresário precisa ser muito franco, aberto. Olha o exemplo de Renata. Ela saiu da empresa, deixou uma porta aberta, foi para um concorrente e tal, e depois a empresa viu a necessidade de trazê-la pela capacidade que ela tinha, e ela voltou para cá. Voltei. E nesses mais de 10 anos aí nessa trajetória em concessionária, aqui foi uma grande escola. E hoje estou como gerente de serviços, né, aqui gerente dessa oficina, Renata, comandando todos os homens. Comandando todos os homens meu, né? Renata, me diz uma coisa. Eu sei que aqui também tem uma equipe, você tem uma menina aqui do nosso lado, né? Que é a nossa Nadinha, né? Nadinha é uma figura. É o nosso Nadinha, braço direito. Nadinha, quando chegou aqui, ela disse, vamos acender as luzes. Vamos organizar as coisas aqui, já trouxe água. Então. Isso é um reflexo de que as pessoas cuidam bem de você. Quando eu disse que vinha lhe entrevistar, o outro colaborador disse, José, não precisa nem avisar que ela vem toda alinhada, todo dia. Eita! Que é isso? Alinhada, para quem não conhece, é ser uma pessoa chique. Alinhada, né? Antigamente a alinhada era de linho, né? Antigamente, mas hoje é a pessoa chique. Então, Renata, trabalhar com essa quantidade de homens é fácil? Não é fácil, mas assim, eu nunca me vitimizei por esse sistema masculino, né? Como eu já fui
criada, né? Assim, meu primeiro emprego foi dentro de uma oficina. Então, para mim é muito natural. Claro que a gente precisa impor um pouco mais de limite, a gente precisa mostrar um pouquinho mais da nossa força, da nossa convicção, para que realmente as pessoas entendam o seu propósito, mas faz parte da vida. Então, assim, eu acho que dependendo do gênero, a gente vai ter dificuldade em qualquer local, a gente precisa ter raça, precisa ter credibilidade no que está fazendo e ir tocando. Hoje no mundo que vai dando certo. Cheio de internet, essa relação de oficina mecânica de uma concessionária como essa, uma grande concessionária, mas o serviço ele tem que ser sempre surpreendente para o cliente, né, Renata? Exato. O agendamento, a hora de entrar, a hora de sair. Os clientes estão mais exigentes ou eles continuam, chega aqui de qualquer jeito? Como é que está essa relação? Cada vez mais exigentes. E assim, eu percebo que a mulher, ela tem uma sensibilidade maior em perceber questões de atendimento, questões do próprio entrosamento com a equipe. Então, eu tento usar esse lado positivo do lado feminino, né? Principalmente com os nossos clientes e não só com as mulheres, mas como um todo. Sim, são clientes de qualquer forma, de né? toda forma. E o que eu percebo das mulheres? Sempre existiu uma resistência muito grande das mulheres virem em uma oficina mecânica, porque sempre foi dito que isso aqui era um ambiente masculino. Eu só faço dirigir. Quem resolve é meu marido, quem resolve é meu filho, quem resolve é meu amigo, meu primo. E não, assim, quem tem interesse, quem quer ser independente, não precisa depender de homem, de marido, de filho, de ninguém. É chegar, é ter um atendimento de qualidade, é ter um atendimento transparente, porque isso que a gente preza cada dia, é a transparência nesse atendimento. Porque problemas vão acontecer, mas a gente tem que ter a sensibilidade para poder conseguir resolver. Eu vi uma coisa muito interessante, por isso que eu convidei você para participar do Mandou Bem, porque eu percebi que ela realmente manda muito bem. Eu vi aqui há uns 15 dias e Renata estava dando um curso para mulheres, para primeiro socorro do carro, né? Existe primeiro socorro para os seres humanos, mas existe para o carro. Como um problema que possa acontecer, como é que se troca um pneu, essas coisas. Isso. E tem uma aceitação boa, Renata? Muito boa. E todas as vezes que nós ministramos o MIM, que é o Manual de Iniciação à Mecânica, né, uma turma feminina voltada para mulheres, elas sempre ficam, vai ter módulo 2, vai ter mais um curso mais aprofundado. É impressionante, como sempre fica um gostinho de quero mais. E o que é que a gente procura nesses treinamentos, né, é passar ali para elas. Aprendam a ser independentes, aprendam a questionar. Se não está concordando com algum serviço, se não entendeu, questiona, esse é o caminho, entendeu? E conceitos básicos, para realmente não ficar no prego, não passar sufoco. Porque às vezes tem alguns problemas que acontecem no carro que são tão fáceis de serem resolvidos que com esse mini curso que vocês dão aqui, a pessoa pode sanar e ela mesma resolver. Saber como conduzir. E a última etapa do curso é a troca de pneu, que é sempre a etapa mais animada, né? Que todas querem ir lá, querem trocar, querem pôr a mão na massa. Não é que eu estou dizendo que todas vão sair aqui e dizer, eu vou trocar o pneu. Tem 10 homens ao redor que vai trocar o pneu. Tem alguém para trocar? Deixa trocar. Isso mas não é necessidade, se você está numa necessidade, imagine você com um filho, com alguém no carro, de noite, o celular descarregou, ou sei lá qual circunstância for. Vai ficar lá? Não. Aprenda a resolver. E é isso que a gente procura. Então quer dizer que as mulheres estão mais interessadas agora. Estão. E quando elas chegam aqui para esse curso, Renata, que elas se deparam com você, gerente da oficina. Como assim? Essa mulher está gerente da oficina com esse sorrisão, alinhada, como disse a sua equipe, né? Todas adoram. Eu chego, mas realmente, normalmente as clientes... Elas têm uma surpresa? Tem uma surpresa, tanto no dia a dia a gente percebe essa surpresa. Quando tem alguma questão assim que os meninos, vou chamar aqui minha gerente. E eu chego, eu percebo que às vezes o primeiro olhar faz, é ela sim, ela vai resolver. Eu adoro essas conversas porque o Mandou Bem é isso, a gente mostra pessoas que mandam bem no que fazem. Então, essa daqui está encantando todo mundo. Ô Renata, essa energia toda que emana de você, quando a gente conversa com você, parece que está um vulcão saindo daí de dentro. Vem de quê? Você pratica atividade física? Quem é Renata? Então, Renata é esposa, é mãe, né, de uma bebezinha de 1 ano e meio. E minha válvula de escape, além da minha família, obviamente, né, também são os meus treinos, né? Fiz crossfit um tempo, agora estou na academia, mas a gente tem que ir desopilando, tem que... Tem tempo para tudo isso? Tem tempo para tudo. Você acorda que hora, Renata? 5 da manhã. 5 vai da dormir manhã. Que horas? 10 horas. Tem que ter uma noite de sono com qualidade. Até que é cedo você vai dormir, né? Você consegue fazer tudo isso? Tudo isso. Mas você também é dona de casa?
Quebra um galho, né? Mas tem quem ajude, gente. Peraí, não sou um robô. Peguei pesado com ela agora. Né? Meu Deus, eu sabia que eu pegava você. Eu preciso descansar. Oi, Renata, mas esse clima que você oferece aqui, de chegar realmente, às vezes as pessoas... Aqui é um lugar de muito estresse, né? A oficina é natural ser um lugar tenso, né? Ninguém vem pra oficina... Assim, a gente vive um sonho lá na frente, meu carro zero. E na oficina, ou você vai gastar dinheiro com a manutenção, ou você está com algum problema, precisa resolver. Então, a gente está aqui o quê? Para buscar um atendimento humanizado, para buscar transparência e um atendimento de qualidade, para realmente minimizar isso e que todos realmente saiam daqui com a sensação de fizeram o melhor por mim. Porque no ambiente de oficina é sempre muito tenso, como você falou. É como num hospital, você não vai para o hospital alegre. Você não vai para uma oficina... Passear. Numa oficina mecânica. Sabe que você vai... Não é gastar dinheiro, você vai ter que desembolsar uma fazer alguma coisa, ou estar com algum problema. É manutenção para poder prevenir um serviço maior lá na frente, né? Exato. Não só isso, até às vezes acontece realmente de ter um problema, de ter alguma questão, um problema em garantia, seja o que for. Ficar sem carro a gente sabe o quanto é complicado. Carro não é mais item de luxo, carro é um item de necessidade. A gente precisa do carro para se locomover, para usar no dia a dia. Então, assim, a gente tem que ter um atendimento muito bacana e muito transparente para que isso seja mais orgânico, mais fluido, que as pessoas se sintam confortáveis em Uma estar coisa aqui. que eu percebo muito, que eu presto muita atenção, Renata, é que o carro não mudou muito, o que mudou foi o atendimento. Foi a presteza, foi a tecnologia que melhorou. E a tecnologia, a humanização é que é importante hoje, porque a gente não compra só o carro, a gente compra o serviço que aquela concessionária, aquela loja oferece, né? Exato. Hoje os carros estão cada vez mais tecnológicos. E, inclusive, isso, no curso, a gente também já dá várias dicas sobre isso, porque como são muitas luzes, como usar o piloto automático, algumas questões que antes era uma coisa de carro de luxo. Não, hoje isso é uma coisa comum. Então as pessoas precisam saber manusear isso, a gente precisa de gente capacitada para poder ensinar, instruir, conversar, né, de igual para igual e que todos saiam daqui sem nenhuma dúvida e satisfeitos. Renata Ívia, eu queria que a gente encerrasse a sua participação, você olhando naquela câmera ali, que é a câmera do Mandou Bem, e você deixasse aqui uma mensagem de otimismo para cima, não só para mulheres, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo, que são milhares de pessoas que nos assistem todo domingo. Se dediquem e deem o melhor, seja qual for a função, seja qual for o cenário. Não se prendam a paradigmas. Se isso é para um nicho, se isso é para um gênero, não. Todo mundo pode ser o que quiser, todo mundo pode chegar aonde desejar e trabalhar para isso. Então, tá nas mãos aí de cada um, né? Renata Ívia, essa equipe. É isso. Prazer em recebê-lo. Quando vai ver com um rápido intervalo, a gente vai beber uma aguinha, mas a gente volta já com outra história empreendedora. Chegou a hora de investir no futuro e na educação do seu filho. Chegou a hora de ser CREARTE. Procurando uma escola acolhedora e humanizada? Vem para o Aprendiz Escola e Berçário, um espaço desenvolvido para proporcionar o desenvolvimento global da criança. Oferecemos os serviços do berçário ao 5º ano do ensino fundamental, diversas modalidades esportivas e ainda inglês todos os dias. Robótica, musicalização, tudo isso com profissionais qualificados e equipe multidisciplinar. Venha fazer parte dessa história você também. Telefone 2030 0390. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 2030 2020, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 2030 2020 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. 3º andar Shopping Via Mar, Ponta Negra. Mandar bem na loja, mandar bem na oficina, mandar bem em qualquer lugar,
são para as pessoas que realmente mandam muito bem, são profissionais exemplares. E é mais um desse que nós vamos conhecer agora, essa história incrível de Eric, o gerente comercial desta concessionária. Vocês vão ver comigo a história empreendedora deste rapaz. Eric, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Que bom. E agora a gente vai bater um papo. Uma satisfação. Vamos conversar um pouco. Como é que tudo começou, Eric? Você trabalha com... Desde que idade? Se eu for contar, parece mentira, mas o meu primeiro emprego foi de lavador de caminhão. Eita! 11 anos de idade, meu avô me deu uma tarefa e disse: você está muito folgado, então você vai trabalhar, você vai lavar chassi de caminhão. E meu avô era empreendedor e foi aí onde tudo começou, né? Essa história. E o bom é que você antigamente, o avô chegava, dava uma ordem e todo mundo respeitava. Tinha que respeitar. 11 anos vai trabalhar, né? E daquele que não quisesse trabalhar, né? E então eu era para ser comerciante, na verdade. Eu sou filho de comerciante, né? Meu pai foi comerciante ali na Ribeira até 1982. Qual é o nome do seu pai? João Guilherme. João Guilherme. É uma empresa de material elétrico. Ali Qual na é o nome rua da empresa? Casa Lux, né? Casa Lux. Isso, Quem não conhecia a Casa Lux, isso. né? Então, o que é que acontece? Ao longo do período da Ribeira, ela foi falindo, né? Ela foi falindo, então ali tudo se encerrou em termos de atividades. E eu, muito moço, muito rapaz mesmo, servi aeronáutica, e eu disse: eu vou arranjar um emprego para mim, eu vou lutar por um emprego. E o grande pontapé da minha história foi tudo em 89. Eu estava cursando na UFRN Economia, em 88, e em 89 eu me casei e arranjei o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego era recepcionista de uma concessionária ali na Nascimento de Castro, que se chamava Seridó Veículos. Então você já começou no ramo de automóvel. No ramo de automóvel. Mas não era aquilo que eu queria, era a minha porta de entrada. Eu não sabia vender, não tinha conhecimento com ninguém. E aí eu fiz uma entrevista e daquela entrevista, no mesmo dia eu comecei a trabalhar. Foi ali onde eu iniciei minhas atividades profissionais. Estudando, recém-casado, e o meu interesse era vender carro. E lá eu conheci um camarada espetacular, chama-se João Bosco de André. É um cara que me deu a oportunidade de dizer assim: vem aqui, entregue esse carro que você vai começar a entender e começar a conversar com os clientes. E foi assim que eu fiz. João Bosco. João Bosco de Andrade, ele era vendedor, é um grande amigo meu até hoje, trabalhou comigo, trabalhamos juntos muitos anos. Uma coisa para nosso telespectador ficar prestando atenção: como é bonito a gratidão. Muito. Porque existe tanta gente que quando cresce, quando passa de uma função para outra, esquece quem deu a mão, esquece quem colocou o ombro para que a pessoa possa subir, né? Exatamente. E você está sendo grato, eu acho lindo essa e eu deixo registrado aqui, e existem outros nomes também ao longo desse período todo. Mas esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Então ali eu comecei no ramo de automóvel, concessionária, a época dourada dos anos 80, o final dos anos 80 com o início dos anos 90, Volkswagen em alto nível, né? A famoso Gol GTI, GTS, sempre foi minha paixão. E então, dali eu comecei e eu vi que eu poderia fazer algo mais. E eu procurei a diretoria da empresa na época e eu disse: não, eu quero uma vaga de vendedor. Aí eu comecei minha trajetória na Fiat ali, acho que era 91, 92, por ali mais ou menos. E aí eu comecei, né? De pouquinho, aprendendo, não sei o que e tal. E eu tive mais um nome, dessa vez surge outro nome na minha trajetória chamado Edmundo Soares. Ele era representante do setor da Fiat. Aí ele chegou e me disse assim: ei, vai ter uma vaga de vendedor para uma concessionária que vai abrir aqui em Natal. Eu disse: é mesmo? Qual? Ele disse: Ponta Negra Automóveis. Aí eu disse: rapaz, Ponta Negra Automóveis? Né? Eu disse: vou me candidatar. Ele disse: candidate. E aí a gente fez umas provinhas oral, um testezinho, funcionalidade de carro. Aí o camarada chegou e disse: ó, a vaga é sua. Então, abril de 1993, eu comecei a trabalhar na Ponta Negra Automóveis. E para chegar nesse grupo Volkswagen hoje, como foi? Então, só para você entender, eu passei 15 anos na Ponta Negra. Nossa! Entendeu como é?
Eu passei 15 anos. Eu fui vendedor, supervisor, coordenador e um gerente. Ele saiu, foi para outros objetivos. Certo. E ele me indicou para a vaga. Você assumiu logo lá? Assumi logo. Eu tinha acho que 27, 28 anos mais ou menos. E aí a primeira gerência. Pronto. Então, ao longo desse período, eu passei 15 anos na Ponta Negra Fiat, que eu tenho uma tremenda gratidão, que foi uma escola fantástica. Tudo é aprendizado, né? Tudo aprendizado também, então uma escola fantástica. E hoje eu ainda tenho José Roberto de Almeida, que é Léo Almeida, então uma pessoa que também era um dos diretores e que também eu também reconheço. E que é como eu disse a vocês, né? Tem esses nomes que são pessoas que então a gente pode mencionar. E eu tive a surpresa de ser procurado por Dr. Agnello Cândido, o dono da Nacional, o dono do grupo, o dono presidente do grupo. Eu conheço. Ele me chamou para conversar e me fez uma proposta. Me fez uma proposta com o filho dele, que é Rodrigo. Conheço, muito boa. É um cara que foi a porta de entrada no Grupo Acando. Então eu comecei na trajetória no Grupo Acando. São 3 lojas aqui em Natal. Já trabalhei nas 3 lojas. Já trabalhei como gerente de novos, de seminovos, administrando a parte gerencial. Então, assim, hoje eu estou na unidade da Roberto Freire, aqui, que eu digo sempre que é no caminho da praia. No caminho da praia. Mas Eric, o mundo mudou muito rapidamente nesses últimos 3 anos, né? Muito. Teve um avanço de pelo menos uns 15 anos nesses 3, uns 10 a 15 anos nesses 3 anos. O que mudou hoje com relação a, vamos deixar o carro concessionário, a relação com clientes, que é o mais importante agora? Relação com o cliente. Você há de convir que nós somos numa época em que não existia computador, né? Não tínhamos um computador disponível com essas ferramentas super fáceis para você lhe auxiliar. Então a gente, ao longo de todos esses anos, a gente foi criando relacionamentos. Você procurava o número do telefone do cliente na página amarela. Nesses 3 anos agora, o antes pandemia, o início da pandemia e depois pandemia. Ele volta um pouco ao tempo. Volta um pouco o tempo. Volta um pouco ao tempo. Como? É o seguinte, antes da pandemia, as coisas estavam muito automatizadas. Certo. E existia mais cliente do que produto para vender. Certo? E aí quando a procura é maior do que a oferta... Isso, aí o vendedor, a primeira coisa que faz é se acomodar. E gerente também. Então, o que Gerente acontece? também? Gerente também. Gerente também. Então, não tenha nenhuma dúvida. Com a pandemia, com a chegada da pandemia, como você bem mesmo especificou, o que é que aconteceu? Houve uma reorganização no mercado, em vários aspectos, especificamente em automóvel. Ele sofreu. O que é que acontece? Sofreu muito na falta de insumos, sofreu muito com uma sequência desenfreada de aumento de preço. A gente sabe disso. Né? E o que é que acontece com o cliente nesse momento? Ele some. E como é que o gerente hoje consegue motivar uma equipe para vender carro? Porque carro aumentou muito de preço, né? Isso, aumentou muito de preço. Que não é a concessionária, é a situação que passa o país, no caso. Isso. Eu digo sempre que você está todo dia se renovando muito. Eu sei que você é muito família. Eu sou. Você sempre fala da sua esposa, dos seus filhos, do seu Isso. pai, né? Seu pai representa o que para você hoje, para você ter essa liderança e ser esse cara? Foi um cara que, com muita dureza lá atrás, disse assim, ou você faz certo ou você está fora. E ele disse, o primeiro conselho, quando eu cheguei para ele, eu disse, pai, eu vou trabalhar como vendedor numa concessionária de carro. Ele disse, muito bem, parabéns. Agora, vendedor sem carnê não adianta. Eu olhei para ele e disse, vendedor sem carnê, que história é essa? Ele disse, entendeu? Tem que dever, né? Tem que dever. Não é endividado, tem que ter compromisso. Exatamente. O gerente de hoje, então, mudou também a postura do gerente. Não é mais aquele que dá ordens, missão, a nossa missão é isso. Bateu na mesa, tem que fazer aquilo outro. Não adianta. Hoje o gerente é? O gerente é? Um líder. Um líder. Eric, quando você olha para trás assim, você imagina o filme quando você começou com 11 anos lavando caminhão. E hoje, gestor realizado, com filhos, com esposa, o que passa na sua cabeça? Que passa um monte de coisa. Por exemplo? Eu acho que eu tenho mais história para contar às vezes do que se eu ainda vou continuar. Porque eu vejo o seguinte, por que eu ainda estou no mercado? Eu me pergunto. Por que você está no mercado? Porque eu estou no mercado, né? Vou lhe fazer a pergunta. Eu posso fazer. Sabe onde eu aprendo todo dia? Com
os meus filhos, porque são gerações diferentes. Isso. Eu estou hoje com 56, com muita gratidão, mas eu tenho uma vendedora ali com 40, eu tenho uma com 22, eu tenho um com 25, Mundos diferentes, mundos diferentes. Hoje eu tenho uma equipe de 5 pessoas dentro dessa empresa toda aqui. Como mudou as coisas? O que é felicidade para você, Eric? É muita coisa, não é nada. É ter liberdade de acordar e dizer assim, obrigado, meu Deus. Não ser escravo de mentiras e ter muita gratidão pelas pessoas que me ajudaram, pelas pessoas que estão comigo, tá entendendo? E até quando tiver a oportunidade de trabalhar, que Deus permitir, eu vou estar aqui. Nessa Câmara do Mando Bem, você vai dizer essa mensagem para a gente encerrar o programa com a mensagem para o mundo inteiro ver. Como é que eu posso falar? Cuidem da saúde mental, que hoje é muito importante, mas primeiro aproveite a vida. Eu passei muito tempo, às vezes, não dava valor a certas coisas. E hoje eu dou valor a tanta coisa boa, que é o cachorrinho que eu tenho em casa. Aliás, tenho 3. A companhia espetacular da minha esposa, Ana Beatriz, e dos meus filhos. E uma velhinha chamada Edith. Caramba, essa mãe, né? Minha mãe. Aproveita a família, não esqueça. Estude, porque até hoje eu estudo. É isso. O Manda Bem é isso. Histórias empreendedoras de quem manda muito bem. História de pessoas que estão em suas funções, em seus cargos, como eu acabei de mostrar. Um gestor comercial, uma gestora de oficina. Ambos mandam muito bem. E é mostrar para você, telespectador, que a felicidade, às vezes, ela é invisível aos olhos. É sentida no coração. Não adianta buscar a felicidade em algum lugar. Busca a felicidade dentro de você. Faça com amor e com carinho, porque aí você encontra a paz, o equilíbrio e, naturalmente, a felicidade. O Manda Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo domingo novamente, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Aprendiz Escola e Berçário. Telefone WhatsApp 2030-0390. Problemas com seu Apple? Dr. iPhone resolve. Telefone WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Crearte, Centro Criativo de Educação com Artes. Telefone WhatsApp 996820400.